hoje nós vamos falar dos atestados médicos. Pense num assunto que dá o que falar. E quais são as informações mais atuais sobre isso? Vamos trazer aqui nos próximos slides. Justificativa da ausência do empregado ao serviço por motivo de doença para não ocasionar a perda da remuneração correspondente deve ser comprovada mediante atestado médico. O atestado médico para abono de faltas ao trabalho tem limitações regulamentadas por lei. Decreto 2748 de 49, que regulamentou a Lei 605 de 49 no artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, dispondo das formas de abono de faltas mediante atestado médico. E a Lei 605 traz no seu artigo 6º, parágrafo 1º, são motivos justificados os previstos no artigo 473, parágrafo único da CLT, ausência do empregado devidamente justificada a critério da administração do estabelecimento, paralisação dos serviços nos dias que por conveniência do empregador não tenham havido trabalho, ausência do empregado até 3 dias em virtude do casamento, a falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente de trabalho e doença do empregado devidamente comprovada. E o que o artigo 473 da CLT traz sobre causas de afastamento? Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho esteja sob sua dependência econômica, até 3 dias por conta do casamento, por 1 dia em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana, 1 dia em cada 12 meses para doação voluntária de sangue, até 2 dias consecutivos ou não para alistamento eleitoral, período de tempo em que tiver que cumprir as exigências militares, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que se fizer necessário enquanto tiver que comparecer a juízo, pelo tempo que se fizer necessário na qualidade de representante de entidade sindical representando o Brasil a órgãos internacionais, até 2 dias para acompanhar consulta dos exames da gravidez da sua esposa ou companheira, por 1 dia por ano de acompanhamento de filhos até 6 anos e 3 dias em cada 12 quando estiver fazendo tratamento preventivos para câncer. Então, o parágrafo 2º da Lei 605 fala que a doença será comprovada mediante atestado médico da instituição da Previdência Social a que estiver afiliado o empregado. Na falta deste, sucessivamente, o médico do Serviço Social do Comércio e da Indústria, de médico da empresa ou por ela designado, de médico a serviço da representação federal, estadual ou municipal, um incumbido de assuntos de higiene ou de saúde pública, ou não existindo esses na localidade que trabalhar o médico de sua escolha. A regra está igualzinho a esse quadro azul, seguindo esta ordem. O que o CFM diz? Os atestados médicos particulares, conforme manifestação do Conselho Federal de Medicina, CFM, não devem ser recusados, exceto se for reconhecido favorecimento ou falsidade na emissão, assim estabelecendo. Mas fala ainda, o atestado médico, portanto, não deve a priori ter sua validade recusada, porquanto estarão sempre presentes nos procedimentos do médico que forneceu a presunção de lisura e perícia técnica, exceto se reconhecido favorecimento ou falsidade na elaboração, quando então, além da recusa, é acertado requisitar a instauração de competente inquérito. Também, uma resolução recente do CFM que fala sobre a atuação do médico do trabalho e os atestados médicos, é a resolução 2297, de 5 de 8 de 2021. Parágrafo 2º fala, na elaboração de atestado médico, deve o médico assistente observar contido na resolução CFM 1658 de 2002, alterada pela 1851 de 2008. O médico do trabalho pode discordar dos termos do atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique a discordância após devido exame clínico do trabalhador, assumindo a responsabilidade e consequências pelo ato. A Resolução 1851 vem atualizar a 1658 de 2002, que passa com a seguinte redação: especificar o tempo concedido de dispensa atividade necessário para a recuperação do paciente, estabelecer o diagnóstico quando expressamente autorizado, registrar os dados de maneira legível, identificar-se como emissor mediante assinatura e carimbo, número do CRM, e o parágrafo único é quando o atestado for solicitado pelo paciente ou representante para fins de perícias médicas, tendo a necessidade de ter um diagnóstico, resultado dos exames, conduta terapêutica, prognóstico, consequências à saúde do paciente, provável tempo de repouso, registro de maneira legível e identificar como emissor. E por que a gente está falando isso? Lembrando que atestado falso é crime. O artigo 302 fala, falsidade de atestado médico. Quando o médico dá o exercício da sua profissão um atestado falso, a pena é detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime for cometido com fim de lucro, também vai ser aplicada uma multa em cima deste ato criminoso. Por isso, todo cuidado é pouco. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e nos ajude a subir neste canal.